empecilho, nenhuma desistência, ó Deus querido, vai ser, ó Deus querido, concreto ou realizado sobre a vida dos teus filhos, porque maior é o Senhor que prometeu. Eu sei que o Senhor fez a promessa desde antes, ó Deus, do seu nascimento, desde antes, ó Deus querido, da criação no ventre da mãe dele, ó Deus, o Senhor já tinha separado para esse propósito. Então, como igreja, nós estamos aqui do outro lado, segurando mesmo a corda e declarando o avanço. Nós profetizamos que já nos próximos dias ou semanas nós teremos, ó Deus, ele retornando aqui, ó Deus, no discipulado, para testemunhar e dizer que está tudo pronto, porque não é na nossa força, não é no nome de homens, é no nome daquele que nos chamou. Ainda que nós não podemos, o Senhor pode todas as coisas. Nós o abençoamos no nome de Jesus. Continue dando graça, força, sabedoria, que ele possa, Deus, como eu disse, ele tem coisas que não vai se acostumar, mas que ele possa, Deus, de fato, Deus, entrar dentro mesmo dessa missão, que o Senhor possa preparar o corpo, a mente, o espírito dele para esse propósito que nós sabemos que é grandioso e que tem o teu sim, no nome de Jesus. Amém. Pastor Jonatas, Sim, pode falar, Claudio. eu queria só pedir perdão para todos os irmãos aí, na minha ausência nos últimos discipulados. Um, porque ainda não estava acostumado com o horário, e aqui são 16 horas, 19 minutos. Então, esse horário é a hora que a gente vai buscar as crianças na escola, né? Então, às vezes, não dá para a gente estar participando quando é a minha vez de buscar. Aí eu peço perdão aos irmãos aí por esse motivo. Amém, meu irmão. Amém. Tá perdoado, vai e não peques mais. Amém. Glória a Deus. Não, irmãos. É isso aí, ó. Se você não for participar, avisa, né? Manda mensagem ou dá uma satisfação. O pastor está fazendo isso em público e praticamente não perde o discipulado. Então, eu fico muito feliz quando a pessoa manda uma mensagem antes, ó, eu não vou poder participar, eu vou assistir depois. Isso é muito positivo, tá? Fico muito feliz mesmo. Vamos lá, irmãos, nós vamos hoje estar ministrando mais uma palavra da série Família. E assim, eu acredito que essa vai ser a última da série Família, tá bom? Essa vai ser a última ministração da série Família. Maria, você quer falar? Eu gostaria também, aproveitando aí que o irmão pediu perdão, né? Eu também queria pedir perdão por ter me ausentado bastante tempo, né? Do, da live, né? Que o pastor me deu a oportunidade. E agora eu estou voltando, estou aqui ouvindo, aprendendo, né? Com vocês. Eu vejo que não há muitas mulheres participando aí, mas agradeço muito pela oportunidade de voltar, poder aprender de Deus com vocês, com o pastor. E desejo a todos uma boa live, um bom estudo. Deus abençoe. Obrigada pela Amém. oportunidade. Amém. Amém, Maria. Obrigado. Que Deus te abençoe aí, viu? Maria está na Alemanha e é uma bênção ter você Na conosco. Suíça. Perdão, na Suíça, ó, Alemanha. Então, fiquei com a cabeça Alemanha por causa do encontro que teve lá na É. Alemanha. Perdão. Uhum. Ela está na Suíça e tem participado conosco aí. A gente tem orado, Maria, que Deus continue te abençoando, te Uhum. usando, né? E glória a Deus pela sua vida, tá bom? Obrigado pela Amém. palavra aí também. É um prazer tê-la. E tem mais mulheres sim, tá? Deve ter mais ou menos, pelo menos aí umas 25 mulheres no grupo, tá? Deve ter Uhum. irmãs, pastoras, missionárias, tá bom? Uhum. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então, irmãos, dando início aqui dessa ministração nossa, ela vai fechar a série Família. A gente volta no futuro a falar novamente sobre família. Nós estamos trazendo essa série, eu vou compartilhar com você a tela e vamos falar aí então sobre a coluna central da família, a coluna central do lar, né, de um lar cristão. Então vamos dando sequência aí. Vamos lá. O texto base, nós vamos usar outros textos, mas eu gostaria de começar com um texto conhecido nosso, Gênesis 2:15, que diz o seguinte: Tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim para cultivar e guardar.
Senhor, eu lhe peço que nesse dia de hoje, na conclusão dessa série, o Senhor possa trazer os fundamentos, o entendimento e mais do que isso, uma unção sobre cada lar aqui representado, sobre cada igreja, aonde, Senhor, tem vários irmãos e irmãs, famílias, que Deus, esse óleo que escorre sobre a cabeça, ele desça sobre a barba, e ele alcance, Senhor, todo o corpo. Tudo isso para a glória do teu nome, Pai. Nós pedimos, Pai, que o Senhor seja a coluna central da nossa casa, do nosso lar, da nossa vida. Em nome de Jesus. Então, o texto, irmãos, que nós lemos aqui em Gênesis 2:15, diz que o próprio Senhor, né, ele colocou o homem no jardim. E a ênfase dessa série é família, um lugar de delícias. O lar precisa ser um lugar de prazer. E quantas vezes o lar, a casa, a nossa família tem sido um campo de batalha, guerra, conflitos, são tantas situações, mas o papel do homem ao ser plantado ou colocado no jardim por Deus é cultivar. E cultivar fala de regar, podar, cuidar. E mais do que isso, guardar. Então é papel nosso, é papel do homem ser um guardião desse lar, ser o cuidador, guardar. Devemos enxergar o casamento como um jardim, o jardim do Éden, um lugar de delícias criados por Deus para o homem e a mulher. Esse é um ambiente que precisa ser cultivado, guardado com zelo, dedicação e amor. A boa notícia é que, se o seu lar ainda não é um lugar de delícias, eu quero profetizar, irmãos, ele será, ele se tornará um lugar de delícias. Como eu disse, o lar não pode ser um campo de batalha. Os seus familiares, o seu cônjuge, os seus filhos não são seus inimigos. Pelo contrário, são aliados. Uma parte só, um núcleo que deve ser indivisível. Agora, eu gostaria de falar sobre esses pilares de sustentação do casamento e do lar. Antes de revelar o elemento mais importante da família, eu quero relembrar 4 pilares essenciais. É claro que toda a ênfase dessa aula ela está voltada a um elemento central e mais importante. Contudo, existem fundamentos, pilares que devem ser estabelecidos para que a sua casa não desmorone, não caia, que as tempestades não derrubem a sua casa. Então, o primeiro pilar de sustentação do casamento e do lar é a liderança do marido. O marido precisa ser um líder. O homem deve liderar. Mas liderar não é mandar, não é ser autoritário, é inspirar, é sim dar direção, mas com amor, conquistando o coração da esposa e dos filhos. Liderar, como eu disse, não é mandar, é servir com firmeza e ternura. Então, esse é o primeiro pilar de um lar que irá se tornar um lugar de delícias. Liderança do marido. O marido não pode ser omisso àquilo que Deus confiou a ele. Lembre que um dos erros de Adão foi terceirizar a responsabilidade, transferindo a culpa para Eva. Deus disse: Adão, o que você fez? Adão disse: a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Muitos homens, eles terceirizam aquilo que Deus confiou na mão deles. Homem,
Não terceirize a sua responsabilidade. Segundo pilar, a submissão da esposa. Submeter-se é descobrir a bênção da ordem divina. Quando feita de forma voluntária, sincera, essa atitude transforma o ambiente familiar. As rixas, as brigas, as confusões, elas praticamente acabam. Quando a mulher ela se torna submissa não por imposição, mas por revelação. Sabe, irmãs, como pastor agora falando, eu tenho descoberto que a submissão, ela é proteção. A submissão não é sinal de fraqueza, a submissão é proteção. Estar debaixo, se submeter, traz a bênção de Deus sobre nós. Terceiro pilar fundamental para que a sua casa, o seu lar, seja um lar ou um lugar de delícias. Obediência dos filhos. Os filhos precisam ser ensinados, ministrados, educados, e os filhos devem aprender a respeitar a autoridade dentro da casa, sendo criados com princípios fundamentados na palavra de Deus. A disciplina, a varinha é necessária. Nós vivemos em um mundo onde disciplinar é quase um crime, mas nós precisamos educar os nossos filhos. Disciplinar não é bater. Bater não é disciplinar. Disciplinar é educar por meio da correção. Existe um ensino. Você precisa oportunizar o seu filho a primeiro a entender um comando. E depois de entender um comando, ele tem a oportunidade de obedecer. Você não pode disciplinar ou bater, no caso, nos seus filhos, sem ter antes ensinado. A disciplina, ela vem após um ensinamento. Você ensina e depois, não havendo obediência, você disciplina. A disciplina também, ela é um ensino. Você não agride, você leva a criança para o quarto, explica o porquê, se necessário, deixa de castigo um pouco, para que você possa se acalmar também, e depois você volta, explica novamente, diz quantas varadas essa criança vai ser disciplinada, depois você deixa ela por mais um pequeno tempo de castigo para que ela pense no que fez. Você sai do quarto, volta, e aí então novamente você confere se houve arrependimento e entendimento. Talvez seja necessário ministrar essa criança, esse adolescente, orar com ele, mostrar que essa o que ele fez ou o que ela fez trouxe tristeza para a família, para os pais e para Deus. E aí sim, você concluiu esse ciclo de disciplina. Nós devemos educar os nossos filhos, eles precisam aprender. Filho respondendo professor na escola, filho respondendo os mais velhos, em rebeldia, em desobediência explícita, mentiras. Não, os nossos filhos, eles precisam ser ensinados, criados com princípios fundamentados na palavra de Deus. Na dúvida, leia o livro de Provérbios. Se precisa de ajuda, pode nos procurar também no privado. Então, o primeiro pilar que nós falamos do casamento e de um lar que se tornará lugar de delícias é a liderança do marido. Segundo, a submissão da esposa. Terceiro, obediência aos filhos. E quarto, a vida sexual plena. O casal precisa manter uma vida íntima e saudável e prazerosa. A sexualidade equilibrada é uma bênção de Deus no casamento e deve ser protegida,
guardada. Nós já falamos sobre isso, eu não quero voltar novamente na vida sexual do casal. Já tratamos isso em algumas aulas anteriores, mas como é importante que um casal esteja bem alinhado em todas essas áreas e, em especial, na vida sexual. Quando vocês se uniram e se tornaram uma só carne, vocês precisam entender que são amigos, companheiros uns dos outros, mas você não pode se esquecer que ela é sua mulher e que ele é o seu homem. Muitos casais eles entram por um engano achando que ser amigo e só amigo isso resolve os problemas. Não, é um princípio bíblico. O casal deve ter relações sexuais e deve ter uma sexualidade equilibrada. Isso é fundamento e é pilar para um lar onde ele será um lugar de delícias. Pastor Jonas, Pode falar. só um adendo aí a respeito da palavra guardar, antes que o senhor passar para o próximo ponto aí. A palavra guardar, lá no hebraico, o sentido dela é manter todas as coisas por Deus estabelecidas no seu devido lugar. A essência da palavra guardar está dentro disso. Amém. Glória a Deus. Como é que é, pastor Walter? Manter todas as coisas por Deus estabelecidas no seu devido lugar. Amém. Olha aí para vocês verem. Nós temos que manter, né? O homem foi chamado para manter, para guardar as coisas que Deus estabeleceu no seu devido lugar. Como isso é importante, né? Hoje o mundo tenta mudar tudo. O mundo tenta desvirtuar, transtornar, mas é papel nosso, como homem, como família, manter, guardar, estabelecer aquilo que Deus já previamente estabeleceu. Amém. Glória a Deus, pastor Walter, obrigado pela contribuição. Efésios 5:25 diz: Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Gostaria que todos nós, maridos, pudéssemos refletir nisso. Será que nós temos amado as nossas esposas como Cristo amou a igreja? A segunda pergunta sobre isso é: será que elas estão se sentindo amadas? Por quê? Porque muitas vezes eu dizer que eu amo a minha esposa como Cristo amou a igreja é uma coisa. Agora, a minha esposa se sentir amada como Cristo a ama é outra coisa. Pastor, por quê? Porque eu não sei se vocês têm experiência. Eu sei, deixa eu corrigir. Eu sei que vocês têm experiência de ao falar algo, você fala algo e as pessoas entendem outra coisa. A comunicação é uma arte. É um grande desafio comunicar. Porque às vezes a gente fala uma coisa, o fulano entende outra. Então, a minha segunda pergunta gira em torno disso. Será que a sua esposa, ela se sente amada como Cristo a ama? Será que nós estamos comunicando esse amor? Será que nós estamos realmente conseguindo comunicar o amor de Deus em nossos corações? Isso eu queria que você pensasse. Efésios 5:22 nos diz: mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos como ao Senhor. Agora nós temos um desafio para as irmãs. Prestem muita atenção. Será, irmãs, que vocês têm sido submissas ao seu marido, não só ao seu pastor, não só a outras pessoas, não só ao seu patrão, ao seu chefe, mas ao seu próprio marido?
como ao Senhor? E aqui vai a segunda pergunta. Será que o seu marido se sente confortável com a sua submissão? Você é uma mulher fácil de ser liderada ou você é uma mulher difícil de ser liderada? Você tem ouvido o seu marido? Você ouve direções? Você ajuda o seu marido a cumprir a missão? Ajuda ele chegar onde ele tem que chegar? Ou você é tão imediatista que não aguarda a opinião, a voz, resolve tudo e no final se considera uma boa mulher? Tal como eu fiz a pergunta para os maridos: será, marido, que nós estamos comunicando o amor de Cristo? A pergunta para as irmãs é: irmã, será que você tem comunicado essa submissão ao seu marido? Será que você tem sido uma pessoa fácil de ser liderada ou uma pessoa difícil de ser liderada? Pensem nisso. Ainda falando sobre o fundamento para que essa, esse lar seja um lugar de delícia, agora eu quero falar não sobre os pilares, mas sobre a coluna principal. Não os pilares, mas Jesus. Ele é a coluna principal. Além dos quatro pilares, existe um elemento indispensável, principal, fundamental. Jesus é a coluna central de toda a família, Jesus é a coluna central do casamento. Os pilares, eles sustentam, mas é Jesus quem dá a estabilidade, a direção, a vida ao lar. Quando Jesus ele entra em uma casa, tudo muda. Tudo muda. Quantos lembram de Zaqueu? Zaqueu, um homem publicano, cobrador de impostos, considerado um homem muito injusto, considerado. Eu não estou julgando ele, mas Jesus entra na casa de Zaqueu e Zaqueu é totalmente transformado. Jesus entra na casa de uma moça, uma jovem que estava morta, e ele diz: olha, ela apenas dorme e ela volta a viver. Jesus entra na casa da sogra de Pedro e ela é curada. Irmãos, onde Jesus entra, tem que haver uma transformação. Jesus chega num casamento onde só tinha a festa e havia acabado o vinho. Jesus transforma a água em vinho. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. O seu casamento não vai acabar. Que Jesus transforme toda a água em vinho. Que Jesus transforme o ambiente. Agora é importante você entender que pilares são fundamentos. Pilares trazem sustentação, mas é Jesus que traz a transformação. Ele é o elemento principal. Salmo 127, verso 1 nos ensina: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Precisamos então cultivar, guardar. Deus deu ao homem a missão de cultivar, guardar o jardim. No casamento, isso significa cultivar, investir em amor, cuidado, palavras, gestos, comunhão, oração, alegria. A sua casa, como eu já ensinei outrora, não pode ser um lugar sem alegria, não. Tem que ter alegria. Guardar, proteger a casa contra os ataques do inimigo, como nós ouvimos agora do pastor Walter, manter aquilo que Deus já estabeleceu, não permitir que a serpente fique caminhando por ali. Devemos fechar as brechas. Tem muita gente permitindo que a serpente caminhe pelo lar, televisão, internet. Não há uma regra, não há uma dose, não há um horário.
toda hora é hora de pegar o celular, toda hora é hora de assistir um Netflix. Não, não, não. Põe horários. Cultive, mas guarde. Os seus filhos precisam ter limite de acesso à internet. Os seus filhos precisam ter horário para estudar. Você precisa estabelecer horários também para você, para que você seja um exemplo. Sentar na mesa, preparar uma mesa, colocar a família sentada ao redor da mesa, isso é guardar, é proteger. Sente com os seus filhos à mesa, com a sua esposa. Ah, pastor, só agora nós já estamos velhos, é só eu e ela. Não vai comer no sofá. Pega esse celular e põe de lado. Senta na mesa, come junto, guarda, protege. Como isso é importante. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Nós devemos guardar, proteger, manter aquilo que Deus estabeleceu. Nós precisamos fazer da nossa casa um ambiente celestial. O seu lar precisa se tornar uma extensão do céu. Vamos lá então. Vocês precisam ter um relacionamento autêntico com Jesus. O seu cônjuge precisa saber que você tem uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de oração. Qual é o seu horário de oração? Ah, eu não tenho tempo. Não, estabeleça um local, estabeleça um horário, que seja 30 minutos, 1 hora, mas estabeleça, se organize para que o diabo não venha te corromper. Segundo, encha sua casa de louvor, de oração e da palavra. Coloque canções, deixa tocando lá, parece que é coisa de gente doida, mas deixa enquanto você está limpando a casa, enquanto você está fazendo outra coisa, enquanto você está arrumando o quintal, deixa um ambiente de louvor na sua casa. Não precisa ficar em silêncio o tempo todo, não. Coloca no YouTube, coloca uma adoração. Tem adoração ali de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Enquanto você vai fazendo as atividades, enche esse lugar de louvor, de oração, de palavra. Coloque a palavra ecoando também, isso é muito bom. Deixa a palavra ecoando na sua sala, na cozinha. Terceiro ponto, demonstrar o amor verdadeiro em atitudes e palavras. Abrace os seus filhos. Diga para ele que você os ama todos os dias. Antes deles irem para a escola, dê uma palavra de incentivo, uma palavra de bênção. A sua esposa, abrace ela, diga palavras de amor, expressa. Não é antagônico, não, não é, não, olha aqui, em atitude e palavras. É necessário, dentro de um lar, você externar o que você sente, o amor que você sente. Tem filho aqui que já é adulto me ouvindo que nunca ganhou um abraço do pai. Faça diferente com seus filhos. Abrace, beije, diga palavras. Com sua esposa também. Quarto ponto, ser exemplo para os filhos, não apenas no que diz, mas no que vive. Não adianta a gente falar se a gente não está disposto a viver. Você precisa ser um exemplo, se tornar um exemplo. Conclusão. Para que o casamento seja forte e feliz, Jesus precisa ser a coluna principal. Quando ele ocupa o centro, todos os outros relacionamentos são transformados. O desafio é claro. Convide o Senhor para morar na sua casa. Se prepare para viver o extraordinário. Eu queria, nessa conclusão, dizer algo para vocês que tem sido bênção na minha casa e quero terminar aqui. Eu, algum tempo, alguns anos, na verdade, estabeleci na minha casa
um momento devocional em família. É o que nós chamamos de culto doméstico. Eu tenho a minha devocional diária, tenho a minha leitura sistemática da palavra, eu tenho os livros que eu costumo ler, mas eu entendi que eu preciso dar alimento para minha família como marido, como esposo. Não basta os meus filhos me verem orando. Eu preciso ter um devocional com ele todos os dias. É muito simples, um culto diário. Pastor, não é semanal? O ideal é diário. Sabe o que eu descobri? Que 15, 20, 25 minutos são suficientes para você fazer um culto diário, um culto doméstico. Como nós fazemos na nossa casa? Nós temos uma oração curta, todos os dias por volta da viração do dia, entre 6 às 7, geralmente esse horário. Pastor, mas o senhor viaja bastante, como é que o senhor faz? Eu faço todo dia, de domingo a domingo. Se eu estiver viajando, 5h30, 5h15, nunca passa disso. É o horário que a gente separa, e aí nós fazemos uma pequena oração para que todos estejam no mesmo espírito. Lemos um capítulo da Bíblia de modo sistemático. Aí convido cada um deles. Eu leio um versículo, a Raíssa lê um versículo, o Josué lê um versículo. O Samuel, eu uso uma outra estratégia. Ele tem 5 aninhos, ele ainda não sabe ler. A gente deixa ele participar, mas deixa ele mais à vontade. E à noite eu conto uma história para ele e ministro o coração dele. Essa é uma realidade com filhos que não leem menores. Tá? No nosso caso, eu tenho que fazer esses dois momentos. Ele participa, mas a gente deixa ele um pouquinho mais à vontade e à noite eu ministro ele. Mas sobre o capítulo, lemos um capítulo da Bíblia de modo alternado, cada um lê um verso. Nós damos a oportunidade no final de cada um compartilhar o que achou mais forte ou entendeu. Não é uma pregação. É claro, no final eu faço considerações rápidas e aí nós terminamos perguntando se o outro tem um pedido de oração. Então, um pede para orar pela escola, outro pede para orar pela saúde, outro pede para orar. Um ora pelo outro e nós terminamos ali conversando um pouquinho, depois do culto, uma comunhão e liberamos. Eu garanto para você, de 15 a 25 minutos você consegue fazer algo de muita qualidade. Isso pode mudar a sua família, pode mudar a história da sua casa. Pastor, por que você diz isso? Porque a família Walker, que trouxe o avivamento para o Brasil, entenda, o avivamento que dos anos 90, na verdade dos anos 80, foi produzido por esses irmãos, as comunidades, o louvor, a adoração no Brasil. E eu ouvi de um deles, eu ouvi do filho, o Harold Walker, eu ouvi isso da boca dele, ele falou para mim isso, falou, Jonatas, é possível fazer um culto doméstico todos os dias. Na minha casa, particular, Jonatas, o meu pai fazia uma vez por semana. Então eu achava que uma vez por semana era possível. Mas eu aprendi há alguns anos que é possível fazer todos os dias, que seja por vídeo, você fazer, ministrar a sua família. Então eu queria deixar no final dessa série essa dica prática. Se você tem tempo de pastorear todo mundo e não tem tempo de pastorear a sua família, eu quero dizer para você, nenhum sucesso secular justifica o seu fracasso familiar. Nenhum sucesso secular justifica o seu fracasso familiar. Eu sei que a gente tem que ganhar o mundo, e eu não estou negociando isso, mas eu quero dizer, para um pouquinho e olha para dentro da sua casa. Talvez o seu próximo está mais perto do que você imagina. Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Nós temos alguns minutos restantes. Fiquem à vontade.
Eu quero, pastor. Pode falar, pastor Carlos. É, é a questão do culto doméstico, a importância que existe nesse culto doméstico. Na época eu ainda não era pastor, não é isso? Era novo convertido e nossa casa sempre teve. Nós sempre fazíamos isso, era diário. E eu louvo a Deus por isso, que foi por isso que hoje, né, eu tenho a Regiane, a Rosane e o Carlos Eduardo, né, alicerçado em Jesus. Porque para o culto doméstico, né? A gente cantava, a gente não sabia nem cantar direito, né? Não sabia nem ministrar a palavra direito, era novos convertidos, estavam aprendendo a caminhar. Mas isso era implantar na minha casa. Hoje eu falo, hoje eu sou pastor, também estou meio relaxado. Eu e a Isabel quase nos reunimos, né? Porque às vezes ela vai resolver uma coisa, outra, é tanta coisa que faz para resolver. Mas quando nós éramos novos convertidos, nós não éramos pastor, era todo dia. Eles louvavam, eles cantavam, eles liam e entendiam a Bíblia. E isso é um alicerce. Hoje eu tenho meus 3 filhos, filhos, e eu falo para eles, ó, faz com os filhos de vocês. Deixa ele ver vocês orando, mas não deixe de estar junto com eles ensinando a Bíblia. Porque não somos nós que vamos ensinar a palavra, né? É o próprio Deus que vai começar a entrar no coração deles. Então é muito importante isso aí mesmo. É muito importante para o doméstico. É só eu olho para meus filhos e vejo que valeu a pena. Né? E o senhor conhece meus filhos, o senhor sabe muito bem. Alguns aqui do grupo também conhecem meus filhos e sabe que eu estou falando é verdade. Estão ali firme, estão ali junto, é isso. Não me abandonaram, estão junto comigo, todos 3, é isso. E vale a pena isso aí, né? Se você ainda não começou, meu querido, comece a partir de hoje, como o pastor Jonas disse. Reúne com seus filhos, ensina a criança, porque vai valer a pena. Amém, pastor? Amém, amém, pastor. Obrigado pelo testemunho vivo, né, pastor Carlos. Tem uma família muito querida, muito abençoada, todos os filhos servindo ao Senhor. E louvado seja Deus. Uma coisa, irmãos, assim, ó, o culto doméstico não precisa ser formal, não, pelo amor de Deus. Manda o seu filho segurar a Bíblia embaixo do braço, isso vai matar eles. É Isso aí. informal. Não manda os meninos botar gravata, sabe? Não faz aquele. Não, se quiser cantar uma música, canta. Mas o que é mais importante para eles é eles sentirem que ser cristão não é ir à igreja só. Ser cristão, a igreja está dentro da casa dele. E é Amém. muita simplicidade, muita graça. Até se quiser cantar um corinho, canta, mas se não quiser, não canta. Mas uma coisa que não pode faltar é a palavra e a comunhão. Isso não pode faltar. Amém, de Amém. coração. Pastor, bom dia. Pode falar, José Honorato. Queria dar um testemunho, né, na minha vida que foi muito importante. Eu lembro que eu era novo convertido, né, no Ministério Elim, e eu trouxe a memória que ontem eu encontrei um pastor que marcou minha vida no sentido de exemplo, né, de mesa, sentar com os filhos. Eu estava conversando com ele ontem. O senhor conhece o pastor Arlindo Lopes, né? Eu estava até conversando com ele. E uma das pessoas que eu lembro de ver ele chamando os filhos pela manhã, ele não deixava eles no celular, coisas do tipo, e ele falou, José, vem tomar café na minha casa. Eu era novo convertido. E eu lembro dessa cena, ele chamando todos, a Radassa, né, o outro menino, o Rafael, e ele fala, gente, vamos orar. E eu nunca tinha tido aquilo na minha casa, né? Era jovem, solteiro, e aquilo marcou minha vida. E eu estava falando com meus filhos, hoje eu faço isso, né? Na hora do almoço, o jantar, para mim é questão de honra. Eles sentarem, nós oramos ali, e as pessoas lembram, o novo convertido é mais pelo exemplo, igual o senhor falou, está disposto a cumprir aquilo que a gente fala. Outra coisa foi o teu pai, né, o pastor José Milton. Eu lembro de quando você, a gente orava junto, quando eu dormia lá para orar junto, você me chamava para orar. Eu lembro de manhã, sua mãe e ele dividindo as tarefas de casa, né? Ou seja, um ia lavar o banheiro, outro ia varrer a casa, lavar a louça, mas eu lembro disso também, de fazer as famílias interagirem
com as responsabilidades. E também lembro de dele, devocionais, né? E isso marcou minha vida, Amém. né? É um testemunho que eu tenho que isso ficou na minha memória e eu repasso para minha família, né? Amém. É isso mesmo. Amém, José. Obrigado pela contribuição e também bênção, né? Testemunhos reais. Gente, isso pode. Amém. São coisas simples. São coisas simples que transformam o mundo. A gente costuma dizer aí, né? Que às vezes um abraço pode transformar o mundo. Uma palavra, né? Então, coisas pequenas, né? Feitas com zelo, com amor, podem transformar. Que Deus abençoe vocês, que a família Amém. de vocês seja extremamente abençoada. E se Deus assim o permitir, nos vemos aqui no Encontro Profético. Fechamos a série Família hoje. E quero dizer que, devido ao Encontro Profético, a próxima terça-feira, nós não teremos aqui, vários irmãos estarão viajando a caminho, né, na próxima terça-feira. Eu também vou estar envolvido aqui, recebendo vários irmãos do Chile. Estão vindo 16 pessoas do Chile, do Sudão está vindo gente, da Índia está vindo gente, dos Estados Unidos está vindo gente. Então, na próxima terça-feira nós vamos estar, como diz em espanhol, involucrados, totalmente envolvidos, tá bom? Com o evento. Amém. Esteja em oração, se possível, ó, vem para cá. Deus os abençoe. Tchau, tchau. Abraço. Deus abençoe. Tchau Amém. para Bom todos. dia. Fiquem na paz. Minha paz, pessoal. Falou, até. Falou. Amém. Paz do Senhor. Paz. Senhor.